Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido como corpo, como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos, bem-vindos a mais essa reunião através do YouTube, através desse canal Haroldo Lira CE. E como sempre, abençoado, agradecendo aí aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E como sempre, é um prazer em me reunir com vocês nesse horário, como membro do corpo de Cristo, trazendo mais uma mensagem para esclarecimento da palavra de Deus, abrindo a Bíblia e não inventando nada e nem mentindo. Estamos mais aqui reunidos mais uma vez e eu vou trazer uma mensagem que tem como tema o engano dos pastores. E sem muitas delongas, eu vou abrir para vocês aqui Romanos 8 e vou ler o 3 e o 4, tá? Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. 4. Eu vou ler e em seguida eu vou comentar e explicar, tá certo? Romanos 8:4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, Paulo falando com os romanos e se incluindo, porque nós não passamos pela lei, nós não conhecemos a lei, nós não somos da geração de Jesus de Nazaré, e tão menos da geração de Paulo. Então, nós não passamos por nada disso. Isso já está com 2000 anos. E nós somos desse século. Nós não somos da época da lei. Entende, abençoado? E que a lei é o ministério de condenação e morte que eram escritos em pedras, em letras de pedra, e que nós não temos nada a ver com isso. Quando nós passamos a existir, tudo isso aqui já tinha se cumprido, e que nós devemos viver somente por fé. Então, Romanos 8:4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, Paulo falando com eles lá, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, deixa eu te explicar. Romanos 8, 3 e 4, falando da lei de Moisés, e existem na Bíblia duas alianças, tá? Existem na Bíblia dois pactos. Existem na Bíblia dois evangelhos. A primeira aliança, a lei de Moisés, o primeiro pacto, o ministério de condenação e morte, onde as pessoas tinham que usar a carne para poder se submeter ou se chegar a Deus, e que isso, como eu li aqui em Romanos 8:1, fora impossível. Por quê? Porque a lei era 613 mandamentos e ordenanças, e quando você tropeçava num, você era culpado de todos. Então, você nunca se aperfeiçoou na carne. E por que que essa mensagem tem como tema engano dos pastores? Porque eles levam os filhos de Deus em pleno século 21 para viver a lei de Moisés
se querendo justificar na carne, quando a palavra diz que a lei foi impossível. A lei foi impossível. Porque estava enferma na carne. Então, nunca que ninguém conseguiu chegar a lugar nenhum se querendo justificar pela carne. Lira, e o que é se justificar pela carne? Essa macumba que o pastor bota em tu. Dar dízimo, fazer campanha, subir monte, descer monte, fazer a macumba da Santa Ceia, comer pão e comer suco. Não existe nem essa palavra na Bíblia, Santa Ceia. Entende, abençoado? Então, esse é o engano do pastor. Esse é o engano do sistema religioso, do qual eles pregam tudo ao contrário. E faz Deus de besta e você de escravo. Que você passa a vida inteira fazendo a mesma coisa e morre e nunca conseguiu nada, a não ser dar dinheiro. E ser injusto com Deus. Porque Romanos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Como o pastor não prega o poder de Deus, então o crente ele não tem o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É o Evangelho, de Romanos a Hebreu. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Então, você nem tem Evangelho, você nem tem justiça de Deus e você não tem Deus. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E o que é estar em Cristo? É estar na segunda aliança. É estar no Evangelho. Estar em Cristo, ser uma nova criatura, abençoado, não é aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus. Ser uma nova criatura não é tu ter igreja, não é tu ter pastor, não é tu dar dízimo, não é tu subir monte, não é tu comer pão. Tá em Cristo e ser nova criatura, tu tá na nova aliança, abençoado. Na nova aliança, de Romanos a Hebreus. Então, como eu ia dizendo, a Bíblia tem as duas alianças, e que essa primeira aliança, ela teve validade, para os judeus somente até a cruz, ou seja, para Deus, né? Para Deus, a lei de Moisés, espiritualmente, na cruz ela deixou de existir. Antes, porém, todavia, contudo, como o tempo permaneceu de pé, então os pactos se cruzavam. Paulo revelando a graça e eles vivendo a lei, que nunca aperfeiçoou ninguém, porque o templo ainda estava de pé. Então, Tiago 2,10, te explicando que ninguém é justificado por obras da lei, e que a lei nunca foi para nós, para os estrangeiros, e que foi somente para os judeus, e que eles não conseguiram cumprir, se tornaram transgressor. Então Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. E quem é que estava sobre a lei? Só os judeus. E o que o teu pastor faz? Te mantém na lei, abençoado. A lei, abençoada, é tu querer fazer algo, até uma vírgula que tu vai fazer para dizer que é para se chegar a Deus, né? Isso é lei. Isso é se justificar pela carne. E pela carne ninguém será justificado. Entendeu, abençoado? Olha, Tiago 2,10, Tiago falando com eles lá, com os judeus, ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, te explicando, a lei eram 613 mandamentos, e que era sombra, era enquanto chegasse Cristo, né? E ele veio
e veio cumprir toda a lei de Moisés, toda a primeira aliança, entende? Para a segunda aliança, o ministério do Espírito poder ser estabelecido. Então, na cruz, a nova aliança foi sancionada e a antiga aliança, espiritualmente, foi abrogada. Foi cumprida e abrogada. Romanos 10:4. Como eu já expliquei, permaneceu em vigor, mas para Deus nunca teve valor nenhum. Então, abençoado, a lei de Moisés era sombra. Era sombra, não é o real. E o que é o real? Cristo, a nova aliança. Então, o crente, né, ele vive em sombra. Ele não vive o real. Por quê? Porque não está em Cristo. Ele está em Jesus de Nazaré. Ele está em adultério. O primeiro marido morreu, veio o segundo, o ressuscitado. Ele está casado com o ressuscitado, tendo um caso com que morreu, com Jesus de Nazaré. Então, abençoado, Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, Tiago está dizendo para ele lá, olha, se você não guarda toda a lei, se você faz 10, faz 20, faz 30, mas se você tropeça num, você é culpado de tudo. Vai voltar de novo, e assim sucessivamente. E que nunca, ninguém, jamais pôde cumprir os 600 mandamentos e ordenanças. E Deus enviou o seu Filho e ele cumpriu e aboliu. E o que o pastor faz? Ele te mantém no engano, porque não tem mais lei. Então, abençoado, não existe ninguém no mundo inteiro que seja justificado e seja justificado mediante a lei. Por quê? Porque você já é justificado mediante a fé. Entende? Romanos 10:1-4, olha. Preste atenção. 12 minutos. Essa pregação é longa. Eu vou fazer aqui até onde der. Romanos 10, olha, 1. Romanos 10:1-4. Paulo falando com os judeus, né? E por quê? Porque os judeus, eles rejeitaram a justiça de Deus. É a mesma coisa que faz os crentes, que faz os católicos, que faz toda a religião do mundo inteiro. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a sua obra, do qual ele fez e descansou no 7º dia, e que o crente, o católico, ele quer fazer. Entende, abençoado? Ele quer se justificar através da sua própria justiça, crendo em defunto, acendendo vela, se ajoelhando diante de um homem, se ajoelhando diante do pedaço de pau, crendo em santo, crendo em Padre Cícero. E isso não tem nada a ver com Deus, isso é idolatria. E o chamado crente, o evangélico, ele quer fazer suas próprias obras, chamando Deus de mentiroso e dizendo que a justiça dele não está com nada. E o que ele vai fazer é o que o pastor manda, o cão guloso. Olha, Romanos 10:1. Irmãos, Paulo falando com eles, tá? Irmãos, por que, Lida? Falando com eles? Porque nós não existia. E por que tu tá lendo, Leila? Eu tô lendo para entender que quando eu nasci, eu já nasci justificado, purificado, santificado, uma nova criatura, como templo e morada do Espírito Santo, que o teu pastor manda tu esperar. Entende, abençoado? Por que, Lira? Porque eu sou depois da cruz, eu sou depois do ano 70, eu sou depois do Tetelestai, não há mais nada a fazer.
É só crer, abençoado. Não é para tu ter igreja. Não é para tu ter padre, cão de saia. Não é para tu ter papa, não é para tu ter Maria como mãe. A Maria é uma defunta, não tem mais nem cabelo. Acorda! Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, Paulo está falando aos romanos, né? E Paulo tá se dirigindo e falando com os judeus, né? E dizendo que a vontade dele, de Paulo, né? É que os irmãos dele, os judeus, fossem salvos. Salvo de quê, Lira? Porque a salvação não é por súplica. A salvação não é por súplica. E nem é por meio de subir monte e descer monte. E é o que, Lira? Qual é a salvação que Paulo está falando? A salvação da mente, abençoada. O que eu estou fazendo com vocês agora. Te levando ao entendimento que você é roubado pelo teu pastor. Que tu é enganado, que tu é escravo da tua igreja, do teu pastor. Que ele te usa para pegar teu voto para a bancada dos evangélicos. Que não serve de nada para você. Que ele passa a vida inteira te enganando, não pregando o evangelho, te levando ao entendimento que tu já tem tudo. E ele quer que tu busque algo que tu já tem. E para isso tu tem que dar dinheiro a esse ladrão. É isso, abençoado. Essa é a salvação. É a salvação da tua igreja. É a libertação da tua igreja. É a libertação do teu padre, do teu papa. É a libertação do teu santo. É a tua libertação de adorar uma defunta chamada Maria. É isso, a pregação é para isso. É para entendimento da metanoia. É para entendimento para salvar você do engano. E você adorar a Deus somente em espírito e em verdade, abençoado. Que vocês não sabem o que é isso. Adorar a Deus em espírito e verdade, abençoado, não é para tu ter nada, é para tu ter Deus, abençoado. Crendo que Ele já está em você. Que você é templo e morada dEle. Que Ele já está em tu, abençoado. É isso. 2. Porque lhes dou testemunha de que eles têm zelo por Deus. Isso aqui é a cara dos crentes, mano. Ele tem zelo por Deus, né? Ele não falta um culto, ele não deixa de dar o dízimo, ele não deixa de fazer campanha, ele não deixa de fazer a macumba da Santa Ceia, ele não deixa de fazer as campanhas. Mas sem entendimento. Não sabe que isso daí fazia parte do primeiro pacto, da primeira aliança, e foi somente para os judeus. E que eles se tornaram transgressor porque nunca conseguiram chegar a lugar nenhum. E que Deus enviou o seu filho para cumprir. E isso acabou. E você vive no engano por causa do teu desgraçado. É isso. Isso serve tanto para o católico como para o evangélico. Vive no engano. Saber é doutrina de homem. Onde tem CNPJ tem tudo. São empresa. Não tem nada a ver com igreja. Você é a igreja, meu amado. Você é o templo. Você é a morada de Deus. Templo de Deus, morada de Deus. É morada do Espírito Santo. A igreja de Cristo. Tudo isso é uma coisa só. É você, abençoado. É você. Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem somente, em espírito e verdade, na tua mente, no teu entendimento. Coração é entendimento. Pois lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Eles que Paulo está se referindo é os judeus. Porém, não com entendimento, não tem entendimento. 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, olha, o crente ele não conhece a justiça de Deus. E quando ele conhece, ele diz que é mentira. E o que é a justiça de Deus, Lira? Tudo. Tudo que ele fez na cruz, abençoado. Os feitos da cruz. A sua morte. Entende? Morreu para cumprir tudo aquilo que um homem não conseguiu cumprir. E que você diz que é mentira e continua querendo se justificar na carne.
fazendo essa macumba que tem dentro dessa chamada igreja. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, você é a justiça de Deus, abençoado. Nós somos a justiça de Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Lira, o que é o crente querer estabelecer a sua própria justiça? Porque eu não faltei o dízimo. Porque eu dei o dízimo, porque eu fiz a campanha, porque eu lavei o carro do pastor, porque eu fiz a campanha, eu passei pela porta, eu subi monte, eu. Isso é justiça própria, abençoado. Não é tu, é ele. Não é você, abençoado. Ele disse que não dividiria a glória dele com ninguém, abençoado. Imagine com canela de fogo que nem tu, que não sabe nada, não entende de nada. E quando chega a verdade em você, você diz que é mentira. Conhecereis a verdade, o teu pastor diz, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê, pastor? E qual é a verdade, pastor? Ele diz que a verdade é tu estar na igreja dele. E libertar, ele diz que é tu deixar de tomar cachaça, é tu deixar de fumar maconha, é tu deixar de matar, tu deixar de roubar. Não é isso. Isso é obra da carne. Conhecereis a verdade, abençoado. É tu conhecer o evangelho, abençoado. É tu conhecer a graça. É tu conhecer o ministério do Espírito. É você estar em Cristo. Isso é tu conhecer a verdade. Viver por fé. Pegar o teu pastor e jogar no lixo. E a tua igreja mandar derrubar. Isso é conhecer a verdade. E você saber que você está sendo enganado, tá? E viver só por fé. Adorando a Deus só em espírito e verdade. É isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Cristo. Cristo abençoado. Viver só por fé. Não é por macumba. Não é esse teu desgraçado te roubando direto. Então, abençoado, 4. Então ele diz assim, ó. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, é que o crente faz. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Não aceita. Você diz, meu irmão, tu já é justificado, purificado, uma nova criatura. Não é para tu esperar Jesus, tu já é templo e morada dele. Não aceita. Não aceita. E o que aceita? O pastor dizer, você é um ladrão, desgraçado, condenado. Você está roubando a Deus. Você tem pouca fé. Você está nessa miséria, nessa desgraça, porque você tem pouca fé. Quando acaba o teu dinheiro, né? Esse cão fala isso para você. E você não se ligou ainda. E é contra Deus. A religião é contra Deus, abençoado. Jesus de Nazaré viveu 33 anos na terra brigando contra a religião. O único templo que estava lá, Deus derrubou. Deus derrubou. Daniel 9:24, Mateus 24:34. E esses ladrão fizeram novas igrejas, novos templos, para te roubar, para te enganar. E você não entende. Então, Romanos 10:4, porque o fim da lei, o fim dessa macumba que está dentro dessas igrejas, todas elas, é Cristo. Não é para tu fazer nada, é para tu crer. Essa macumba que está aí fora, era a lei de Moisés. Romanos 10:4, porque o fim da lei, o fim dessa praga que está aí fora, é Cristo. E que os homens fizeram de novo para te roubar. E você não entende. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você não crê, não tem justiça. Não tem fé. Não tem fé, abençoado. Você não tem fé, porque você não crê no evangelho. Você tem fé na tua igreja, no teu pastor, na tua macumba.
Você não tem fé. Porque fé é você viver pelo evangelho. Ninguém será justificado por obra da lei. O que é obra da lei? É tu querer fazer qualquer coisa. E a justificação é por quê, Lira? Pela fé. Crendo na obra de papai, que foi feita em 7 dias, que o teu macumbeiro manda tu fazer a obra de papai. Não tem mais obra de papai para fazer. A obra de papai foi feita em 7 dias. Não tem obra de papai. Tem a obra do teu ladrão. Para você anunciar a igreja dele, que é uma empresa, com CNPJ e tudo, denominação, placa. É isso. Não é a obra do papai. É a obra do teu pai na fé, o teu ladrão desgraçado. Só isso. E você vive na contramão de Deus. E não tem justiça de Deus, abençoado. Então, abençoado, olha, não existia ninguém, né, que fosse justificado perante a lei, que o teu pastor te mantém na lei. E nós já fomos justificados, já nascemos justificados. O que é ser justificado, Lira? É tu ser inocentado. Deus te inocentou através da justiça dele, através da sua morte, através do seu corpo. E tu já é justificado e o teu pastor diz que tu é ladrão, desgraçado, condenado, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e nunca chega em lugar nenhum, porque é sempre a mesma coisa. Campanha é de libertação. Hoje, amanhã, depois, de novo, campanha de libertação. Não liberta não, pastor. Não já fez, pastor? Por que não libertou, infeliz? Então, abençoado, Romanos 3, 19 e 20. Abençoado. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, presta atenção, o que a lei diz. E o que é a lei? O que vocês fazem, vocês evangélicos. Vocês não vivem na lei, porque não tem mais lei, mas vocês vivem no engano. Porque o teu pastor manda tu se justificar na antiga aliança, na lei de Moisés. E o que diz a lei? Presta atenção. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, a lei que vocês vivem, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Tem que ficar calado. Calado! Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Olha, presta atenção. E todo mundo seja culpado perante Deus. Abençoado. Pelo amor de Deus, abençoado. O que vocês vivem, né? É um ministério de culpa. É por isso que o evangélico, o católico, o evangélico, toda a religião, ele tem medo até da sombra. Ele nunca que ele tá justificado, nunca que ele tá bem. O cara vai pro culto, o pneu fura, ele diz que foi o diabo. Tá vendo aí, o diabo o diabo é sujo. Tá vendo aí? Eu ia pro culto, ele com raiva furou o pneu do meu carro. Abençoado, quem furou o pneu do carro foi o prego. Foi um espinho, abençoado. Foi um pedaço de vidro, não foi o diabo. O teu diabo é o pastor que está te aguardando lá para te roubar e mentir. Diabo, abençoado, diabo é a tua carne, diabo é a nossa carne, diabo é o opositor. Gálatas 5,16. Andai no espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Por quê? Porque são opostos entre si. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E o que é carne? Carne é o diabo, que Jesus de Nazaré chamou Pedro de diabo, porque Pedro estava se opondo às coisas de Deus. E diabo diabo é a tua carne, é tudo que se opõe a Deus. Ou seja, vocês são tudo um monte de diabo. Por quê? Porque não aceita o evangelho. Você não aceita o ministério do Espírito. Você não aceita viver por fé. Você não aceita a justiça de Deus? Você mesmo quer fazer a tua própria justiça?
comendo pão, comendo suco, subindo um monte, fazendo campanha, passando pela porta. Ora, sabemos sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Vocês estão tudo culpados perante Deus, por isso que vocês vivem desse jeito. Vive desse jeito, abençoado, só com medo do diabo, com medo do Satanás, com medo de tudo, não tem entendimento de nada. O diabo do teu pastor não existe, o diabo é ele, a carne dele. Satanás é o opositor, entendeu, abençoado? É estado de espírito. O teu pastor é espírito mau. E demônio, estado de espírito. Entendeu, abençoado? Daimon, do grego, estado de espírito, para bom ou para mal. O teu desgraçado aí é para mal. Diabo, opositor. Satanás, acusador. Só acusa. 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei. O teu pastor, esse desgraçado, vai pregar isso aqui para tu, abençoado. Se tu só crê nele, no teu pastor, Deus da tua igreja aí, da igreja do evangélico, do católico nem tem Deus, tem pedaço de pau. Tem Jesus de Nazaré que nem existe mais. E os evangélicos também. Esse Deus aí do teu pastor é um Deus miserável, desgraçado, que precisa do teu dinheiro, que precisa ele não fez nada. E que no fim dessa macumba dele aí, que ele chama de culto, ele oferece Deus com uma penca de banana, perguntando quem é que quer aceitar ele. Pra quê? Pra ter mais um dízimo, pra ter mais um seguidor desse desgraçado. Para isso, ninguém aceita Jesus. Tu não aceitou nem o teu pai. Você escolheu o teu pai para ser teu pai? O marido da tua mãe escolheu não, mentiroso. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então tu sai da tua casa, se arruma, fica bem bonitinho. Pra quê? Pra ir pra igreja. E vai fazer o que lá? Ter o pleno conhecimento do pecado. É o que está dizendo aqui? Porque o pecado para Deus era a transgressão da lei. A transgressão da lei. O que é a transgressão? É o não cumprimento. Entende, abençoado? Então, diante da lei, tu tem o pleno conhecimento do pecado. Porque ninguém nunca foi justificado perante a lei. Deus veio e cumpriu a lei, abirrogou e o teu pastor joga nas tuas costas. Entendeu, abençoado? Você não quer nem entender, abençoado. Tu quer continuar na tua macumba. Infelizmente é isso. E você quer um mundo bom, chamando Deus de mentiroso. Não tem mundo bom, abençoado. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E é o que está acontecendo com o mundo todo. As pessoas se reúnem para dizer que Deus é fraco, que Deus é miserável, que Deus é um mendigo, que Deus nunca fez nada e quem vai fazer é vocês, junto com o teu macumbeiro chamado pastor. Entendeu, abençoado? Então, Gálatas 2,16, 33 minutos, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, onde vocês estão, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus, viu, abençoadinho? Vocês católicos, vocês espíritas, vocês macumbeiros, vocês evangélicos, o Cristo Jesus não é o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré era um homem, era um judeu. Deus estava dentro dele. O que ressuscitou foi o Espírito. E o Deus homem, ele pereceu, ele desapareceu, ele deixou de existir, como nós vamos deixar de existir. Entende, abençoado? A igreja inteira, do mundo inteiro, está vivendo Jesus de Nazaré, um defunto.
que não existe mais. Por quê? Porque só escuta o desgraçado. Não escuta a voz do Espírito Santo. Só escuta o desgraçado de saia, o desgraçado de paletó. Olha, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E aonde é que está Cristo Jesus? Está onde o teu pastor não prega. Está no ministério do Espírito. Está na nova aliança. Viver só por fé. Fazer nada. Não é para ter nada. É para ter Cristo Jesus. Que vocês não aceitam. Também temos cridos em Cristo Jesus. Olha, para que fôssemos justificados, Paulo falando com os Gálatas, justificado pela fé, abençoado. Não é perante a tua macumba. Tu nunca vai chegar em lugar nenhum. Como teus antepassados, os meus antepassados, quando eu estava nessa macumba aí, nunca chegou a lugar nenhum. E Lira, por que meu pastor não prega isso? Porque, meu amado, ele vai pregar isso, ele diz que a igreja vai ficar vazia. E vocês são escravos dele. Vocês têm que ficar lá, obedecendo a ele. Ele não pode pregar isso aqui. Entendeu, abençoado? Ele tem estatuto, abençoado. O que é estatuto? O estatuto diz o que pode e o que não pode. Ou seja, doutrina de homem. Então, nós quando nascemos, já nascemos justificados. Por quê? Pela fé. A fé em quê? Na obra de Deus. Nós, né? Vocês não. Vocês estão nessa macumba aí? Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obra da lei. Não pela carne, abençoado. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. E Lira, o que é obras da lei? Dar dinheiro pro ladrão, lavar o carro do ladrão, jejum, batismo na piscina do ladrão, que só vai tirar caracas, não serve pra nada e passar calor. Passar pela porta, campanha do tijolo, tudo isso, abençoado. Tudo isso, abençoado, é obra da lei. Tito 3,7. Tito 3,7. Isso daqui é uma maravilha que infelizmente os crentes não querem. Tito 3,7. Olha, preste atenção, abençoado. O teu pastor nunca que ele vai pregar isso. Tito 3,7. A fim de que, justificado por graça, entendeu, abençoado? Tu já és justificado por graça. Tu já és justificado por fé. Tu já é justificado pela as obras da cruz, pelo sacrifício da cruz. Ele foi que fez. Não é para tu fazer nada, é para tu crer. Então ele diz, olha, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo está antes do ano 70, então Paulo está se referindo a eles lá, que estavam aguardando. E nós, quando nós nascemos, já nascemos como filho, já nascemos como herdeiro, como dono de tudo que é dele. Entendeu, abençoado? E já temos a vida eterna. O Filho de Deus já tem a vida eterna, que o teu pastor manda tu fazer tudo isso para tu ter a vida eterna. A vida eterna, abençoado, é uma característica que tem somente o Filho de Deus, que é ter fé.
Quem é filho de Deus, escolhido por ele, desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos, já está aperfeiçoado, já é santo, já tem a vida eterna, já tem tudo. Está passando aqui, é uma temporada, está aqui como turista. E quando chegar o tempo determinado por ele, tu vai voltar para casa, abençoado. Voltar para casa. E aonde é a casa do Filho de Deus? Na pátria, onde o doidinho diz que já está. Então, você já é justificado, inocentado por Deus. E você já é filho, já é herdeiro. Tudo isso tu já tem, que o teu pastor manda tu buscar. Então, abençoado, fazendo mais uma observação, o ministério do Espírito, a graça de Deus, a nova aliança, o Cristo ressuscitado, né? Não existe glória para homem, abençoado. Não tem espaço aqui para homem mentir, dizer que foi eu que orei, eis que tem uma irmã aqui que está grávida e o menino é do capeta. Tudo isso daí é engano, abençoado. Engano. Aqui não tem glória para homem. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele já fez todas as coisas. É só para você crer. Não é para tu querer fazer, abençoado. Chamar Deus de mentiroso. Hebreus 10. Hebreus 10, e eu vou ler do 11 até o 18. 41 minutos. Te explicando aqui, abençoado, que é para tu viver por fé e não pela macumba do teu pastor. Romanos 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Então, Paulo está falando com os hebreus e está falando dos sacerdotes, e essa palavra aqui, ela ainda está no presente. Todo sacerdote se apresenta. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Entende? Muito embora a lei espiritualmente na cruz, que o doidinho aí diz que é mentira, ela acabou espiritualmente, mas o templo permaneceu de pé até o ano 70. Então, o sacerdote ainda se apresenta, porque ainda fazia a macumba dele lá, que para Deus não tinha valor nenhum, como o que tem aí nas ditas igrejas dos evangélicos, para Deus não tem valor nenhum. E nenhuma igreja do mundo inteiro, para Deus, tem valor nenhum. O templo é nós, abençoado. O templo é nós, a igreja é nós. A morada é nós. Não tem nada a ver com a macumba do teu pastor. Isso aí é a igreja de parede, é a empresa. Hebreus 10, 11. Ora, falando aqui da lei, tá? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. O que é dia após dia? Todo culto é a mesma coisa. Todo culto é a mesma coisa. O crente tem quantos anos? 10, 20, 30, 40, 50, 60? Há 60 anos que ele está indo para a macumba do pastor, chamada de igreja, fazendo a mesma coisa. Que para Deus não tem valor nenhum, porque ele já fez tudo. Tetelestai, está consumado, não há mais nada a fazer. É para tu crer, abençoado, que tu não crê. Você não crê, abençoado. Se você crê, se você não sair da tua casa para servir a homens, para querer se justificar na tua carne, na tua carninha friboi. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer, olha, muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Então a lei de Moisés era sombra. O que teu pastor te prega aí é engano, que nunca aperfeiçoou ninguém. E quem foi que aperfeiçoou? Cristo. Cristo abençoado! João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já veio? Já. Ele já morreu? Já. Ele já falou tetelestai, está consumado? Já. E por que teu pastor diz que tu é pecador, que tu é um desgraçado? Sabe por quê? Esse teu desgraçado quer que tu seja isso mesmo.
para tu não sair da macumba. Ele não te apresenta Gálatas 5,16. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Ou seja, o que tu tem é obra da carne, abençoado. Matar, roubar, se prostituir, enganar, comer pão, comer suco, aceitar Jesus. Esse homem é meu pai na fé. Tudo isso é obra da carne. Que não tem nada a ver com Deus. Tudo que tu semear, tu vai colher. Entendeu, abençoadinho? Então ele continua e diz: Jesus, porém, olha, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício. Que sacrifício? A sua morte na cruz, abençoado. Um único sacrifício pelos pecados. Ele acabou o pecado? Acabou o pecado. Como é que tu é pecador? Porque tu não crê. Tu tem que saber o que é pecado, o que foi passado. Ninguém peca mais contra Deus, abençoado. Ninguém mais contra Deus. Ninguém. Você não faz nada mais contra Deus. E eu faço contra quem, Lira? Contra você mesmo. Contra você mesmo, abençoado. Tudo que tu semear, tu colhe. Você não peca contra Deus. Você não aceita Jesus. Você não busca Deus. Nada disso. Por quê? Porque ele já fez tudo. Ele já te encontrou. Ele disse: ninguém vem a mim se meu pai não me der. Abençoado. Aceitar Jesus pra quê, abençoado? Chamando Deus de mentiroso? Tu não aceitou nem teu pai, abençoado. Que se tu pudesse, ele não era nem teu pai, coisa ruim. Olha, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, olha, assentou-se à destra do Pai, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Falando da vinda do juízo, do qual se daria no ano 70, e que todos os inimigos, filhos da perdição, os cães gulosos da época, que mataram Jesus, que mataram Abel, que mataram os profetas, entendeu, abençoado? Esse foi o juízo que se deu no ano 70. Os inimigos de Deus, todos foram destruídos. 14. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre. Nós já estamos aperfeiçoados. Tudo o contrário que o teu pastor prega. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Já te santificou, já te purificou, já te aperfeiçoou, já te tornou uma nova criatura. Entendeu, abençoado? No Espírito, abençoado, é no Espírito. Que o teu pastor não entende disso, abençoado. Ele entende de macumba, de comer pão, de comer suco, de subir monte, tu vai pegar catapora. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 15. E disto, nos dá testemunho também o Espírito Santo. Aqui até testemunha tem, que ele já fez todas as coisas e vocês não creem. E quem é o testemunha, Lira? Aqui está dizendo que é o Espírito Santo. Não é não? Vou ler de novo. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois da cruz. E aqui ele está se referindo à nova aliança, o ministério do Espírito, do qual ele juntou judeus, juntou os estrangeiros e fez um único povo. Que povo, Lira? A Israel celestial, a casa de Deus. Entendeu, abençoado? Os Espíritos, a igreja de Cristo. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha,
porém no seu coração, no entendimento. Esse entendimento que eu estou tendo hoje, né? E que estou tentando passar para vocês, Deus, Ele já botou aí, abençoado, na tua mente. Mas aí você não crê, aí você não se liberta. De quê? Da tua igreja, do teu ladrão. É isso, a pregação é para esse. Tu já tem tudo. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles quem? Judeus e gentios. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração, no seu entendimento, as minhas leis, a essa lei do qual o Espírito Santo está tendo testemunha, e que ele está fazendo uma nova aliança, e está escrevendo essa lei, é a lei do Espírito de vida. Não é a lei dos 10 mandamentos escrito em letras de pedra. Entendeu, abençoado? É a lei da vida, abençoado. É a lei de Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? Está na segunda aliança. Que vocês não cheguem e agora ele está fazendo farofa. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e acrescenta quem? O Espírito Santo. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Só quem lembra dos teus pecados é o teu pastor, pessoal. Só quem lembra do teu pecado é o teu papa, é o teu padre. Por quê? Para te manter aí, tu fazendo o que eles mandam. Para quê? Para tirar o pecado. Que pecado? Se ele está dizendo aqui que não lembra, eu não me lembro. Ele está dizendo aqui. Olha, esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e o Espírito Santo acrescenta. Também de nenhum modo. Qual é o modo que Deus vai te lembrar dos teus pecados? Nenhum modo. Por quê? Porque o pecado para Deus era a transgressão da lei. Tu nunca conheceu a lei. Quando tu nasceu, já nasceu sem pecado. Tu não é judeu. E por que ele diz que não me lembrarei dos seus pecados? Abençoado. Se ele tirou o pecado do mundo. Que pecado, abençoado? É obra da carne, abençoado. A obra da carninha friboi. Entendeu, abençoado? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. É para sempre que ele não vai lembrar de pecado. 18. Ora, onde há remissão de pecado, já não há oferta pelo pecado. O teu pastor passa a vida inteira mandando tu fazer a oferta pelo pecado. Que pecado? Se não tem, está dizendo aqui que não tem mais oferta para o pecado. Não existe mais pecado. Para Deus não existe mais pecado. Canela de fogo. Tocha de fogo. Você não crê, abençoado. Você não crê. Você diz, vai pregar para quem não é crente. Eu já conheço a palavra. Você não conhece nada. Vocês não conhecem nada e não aceitam a verdade. Porque vocês não querem ser libertos do teu ladrão. Você quer continuar sendo escravo da tua macumba chamada igreja. Então, abençoado, já terminei aqui, né, abençoado? Hebreus 11 até o 18, falando que o que o pastor fez aí, né, nunca deu certo, né? Faz sempre a mesma coisa. E é só da boca para fora. Tudo que se faz aí é só da boca para fora, não é espiritual. Olha, Efésios 25 a 27, 54 minutos, já está terminando, porque também não tem mais tempo. Efésios 4, 25, falando da igreja de Cristo, que não é parede, tá? Parede é do teu ladrão. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade,
com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. Esse diabo aqui, né? Paulo está se referindo à carne. O diabo que está ao teu derredor é a tua carne, para tu não dar lugar a ela. Senão ela vai querer fumar maconha, vai querer fumar pedra, vai querer fumar cigarro, beber cachaça, coisas que te prejudicam e prejudica a tua família. Isso é não dar lugar ao diabo. A tua carne que está ao teu derredor é o diabo. Entendeu, abençoado? E quando Paulo diz aqui, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, Paulo está se referindo aqui à obra da carne. Entendeu, abençoado? Errar o alvo. Para Deus não tem mais pecado. O pecado é a obra da carne. É você andar na carne, friboi, fazendo tudo o que ela pede. Deixa eu ver aqui. Vinte e cinco. Efésios 4. Efésios 4. Eu vou ler para vocês aqui a partir do 1, a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo falando aos Efésios, né? E eu falando com vocês. Então, abençoado, para terminar, eu vou ler aqui Efésios 4, 1, ó. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. E qual foi a vocação em que nós fomos chamados? Viver por fé. E Paulo está levando esse entendimento para os Éfesos. 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 4. Há somente um corpo e um Espírito. Há somente um corpo. E qual é o corpo? A igreja de Cristo, que não é parede. O que tem aí é engano. E qual é o corpo? Nós, abençoados, a morada de Deus, porque Deus é Espírito. E há somente um Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, que já está em nós, que o teu pastor manda tu esperar. Como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor. Há um só Senhor? Aqui está dizendo que é. Aí é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3. É só um, abençoado. É só um. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Qual é o batismo que existiu na época de Paulo? O do Espírito Santo, do qual eles estavam aguardando. E nós já nascemos com tudo. Nós somos depois do Tetelestai, do estar consumado. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não tem negócio de trindade. Não tem negócio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um só. O que houve foi manifestação. 2 manifestações, abençoado. Deus de Israel como Espírito, Jesus de Nazaré, Deus em carne, e voltou a ser o que sempre foi, Espírito, ou seja, o ressuscitado. O de Nazaré acabou. O Deus de Israel acabou. Ele não é só Deus mais só de Israel. Acabou. O Deus de Israel acabou. O Deus
O Deus carne acabou, o Jesus de Nazaré acabou. E o que tem, Lira? Deus único em todos, morando em nós. Simplesmente. Por quê? Porque ele já consumou todas as coisas. Simples assim, abençoado. Então, não vai dar mais tempo. Eu vou parar aqui, 1 hora. Ainda faltaram alguns versículos aqui, alguns capítulos, mas eu vou ver se faço amanhã, se passo para outro assunto. Entendeu, abençoado? Então, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nessa mensagem, compartilha para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo e que saia do engano desses cães que estão aí fora. É para viver por fé, é para crer que tudo já foi consumado e que é para tu crer na obra de papai, não é para tu fazer. Não tem mais obra de papai para tu fazer. Você querer fazer obra de papai é tu chamar ele de mentiroso. Entendeu, abençoado? Graça eterna.